Tá certo. Então, está aqui gravando. Vamos compartilhar aqui. Deixa eu minimizar aqui. Isso aqui que eu fiz? Ah, é isso aqui mesmo que eu fiz. Muito bem, parabéns. Xixixaramimimi. Uhum. Então, ok. Deixa eu aumentar aqui. Bom, o que vocês estão vendo na tela? Me digam. Está compartilhado? Eu não estou vendo nada, né? Tá preto. Tá escuro? É isso. Mas afinal, o que é escuridão, gente? Alguém poderia me definir Tá tudo preto. o que é é escuridão? Então tá tudo. Mas por que tá tudo? De luz? Falta de luz, da energia que é a luz, né? Isso, na escuridão, na verdade, é a ausência de luz. Então, quando a gente olha a escuridão, quando você chega em um quarto, em um ambiente escuro, você fala assim, cadê a luz? Porque existe ali uma ausência de luz. E quando você procura essa luz, essa propagação da luz, quando você ilumina esse meio, a luz, ela se propaga em todas as direções, né? Uma fonte pontual. Então, já até comentei com vocês. Então, quando eu penso na luz, então tem a frequência, né? Que são a luz visível, que eu consigo identificar, né? Que justamente o arco-íris. Por que eu consigo ver o arco-íris? Porque a frequência daquelas cores, né? Ela é visível. Uma coisa que eu fiquei pensando, afinal de contas, quantas cores tem um raio de luz? Como seria uma luz branca? O que vocês acham? Será que eu caí? O mínimo de todos, onde reflete tudo. Isso é a união de todas as cores, tá? Então, olha só. A gente não para para pensar nas coisas do dia a dia, né? Ninguém para pensar, a escuridão. Ah, que coisa mais, ausência de luz, tá bom. Mas são conceitos que geraram outros tipos de tecnologias que nós temos hoje, através da observação. Por que está escuro? Porque existe uma ausência de luz. Por que eu consigo identificar as 7 cores do arco-íris? Eu consigo, né, visualizar, e quando eu estou olhando, ou eu vejo uma fonte pontual de luz, natural ou artificial, eu não consigo identificar, a não sei que aconteça algum fenômeno ali, que eu consiga determinar o espectro do raio, né? Da fonte do raio de luz, aí eu consigo visualizar aquelas coisas, como eu estou lavando a calçada, um dia ensolarado, se eu pegar a mangueira, e dependendo se eu fizer um fenômeno de pegar a água, colocar um pouco mais pontilhada, né, eu consigo ali ver as cores do arco-íris. Né? Então, quer dizer que se eu consigo identificar dentro de um raio, de um feixe de luz, eu consigo identificar as cores do arco-íris, quer dizer que não existem só as cores do arco-íris, existem infinitas cores. Então, quando eu penso no raio de luz, então na luz branca, a luz branca tem infinitas cores. Tá? E quando eu passo pelo espectro, ou quando eu determino o espectro, eu consigo verificar na verdade, a refração do raio quando ele passa por essa superfície de vidro, né? De um meio A para o meio B. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é esse tipo de observação, porque o que é a luz branca? Então, a luz branca é o que nós temos,
né? O que ilumina o nosso meio é a luz que vem de forma natural, né? Os raios do sol. Então, luz branca tem infinitas cores, e as cores do arco-íris são as cores visíveis que eu consigo identificar por causa da sua frequência. A sua frequência se torna uma frequência que os meus olhos conseguem captar essa frequência. Como o som, a frequência sonora, eu consigo identificar, como eu comentei com vocês, olha, eu estou escutando os passos de uma baratinha. Ela está caminhando, está indo para a direção leste. Eu consigo determinar isso? Não, porque a frequência das pisadas dessa baratinha, ela é muito, ela é inferior ao que eu consigo captar. Isso vale também quando eu penso em, sei lá, uma pessoa correndo, ou uma pessoa andando numa esteira, sei lá. Então, quer dizer que todo ruído que eu consigo identificar, quer dizer que está numa frequência que os meus ouvidos, né, que o meu aparelho auditivo consegue captar. Isso também vale para o raio de luz. Muito legal, hein, gente? Nós vamos falar sobre cores, definição de cores, gente. Nem tudo que parece ser, hein, gente? Tudo depende do ponto de vista. Isso é fato, hein? Isso é a pura verdade. Então, vamos falar alguns conceitos básicos, né, da luz, da propagação da luz. Então, eu tenho aqui... Depois eu vou falar outras coisas sobre... me fizeram uma pergunta um dia desses aí, se, por exemplo, o sol se apagasse, né? Nós estaríamos numa tremenda escuridão, né, gente? Vamos ver se vocês... Ué, o celular que está ligado aqui. Então, olha só. Então, olha só. Se por acaso o sol se apagasse, apagaram o sol, jogaram um balde de água fria no sol e ele foi apagado, certo? Quanto tempo a gente demoraria para perceber que o sol foi apagado? Mais ou menos 8 minutos. Isso, 8 minutos. Importante a gente saber essas coisinhas, viu? Essas coisinhas, geralmente, assim, esses conceitos assim, caem, né? É lógico que a gente já viu isso aí, né? Desde que vocês estudam, acho que em ciências, né? Deixa eu só falar para a diretora que eu estou aqui com vocês. Então, sim, essas coisinhas caem, né? Então, é bom a gente saber. Então, assim, a gente vai demorar 8 minutos para a gente perceber que o sol realmente levou um balde de água fria, e nós estaremos numa infinita. Isso é triste, né, gente? Mas isso vai acontecer, hein? Tá bom? Se preparem. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que o sol ele vai se apagar? Nunca tinha escutado. Pois é. Existem aí umas teorias aí que o Sol ele vai deixar de existir, porque o Sol é uma estrela, né, gente? A estrela, ela morre. E no caso do Sol, ele viraria um buraco negro, é isso? Ele poderia ir para o buraco negro, né? Que seria, o que acredita ser que o buraco negro, tudo que se perde no espaço, que morre no espaço, ele vai para o buraco negro. Isso é o que acreditava, por exemplo, o paradoxo de Stephen Hawking, ele acreditava nisso, porque, na verdade, ele acreditava em outras coisas. É um grande poder de atração, né? Mas não se sabe, assim. Esses dias minha filha me perguntou sobre o buraco de minhoca, sobre o buraco negro. Eu falei assim, ela tem 5 anos, né? Eu falei assim, então, não sei onde você assistiu isso, porque eu não falo essas coisas para ela. Porque a gente, para ela, fala assim, mas e o buraco negro, mamãe, no espaço? Porque o espaço não tem nada, o espaço não sei o que lá. Eu falei assim, não adianta eu explicar as coisas assim. Quer dizer, eu explico, mas assim, acredita-se que o paradoxo de Hawking, vocês sabem quem que é Stephen Hawking, né? Aquele cadeirante que faleceu o ano passado. Ele acreditava que se a gente tivesse uma tecnologia, uma matemática muito avançada, o homem ia conseguir chegar, né, passar, né, descobrir o que tem depois do... O
que está lá, né, no buraco negro. Ele acreditava que existe um outro sistema solar, mas com um outro sistema solar, uma outra Terra, né, habitada também, vamos dizer assim, e só que uma tecnologia muito mais evoluída do que a nossa, e que as doenças, como a doença que ele tinha, né, eram doenças que já tinham sido superadas por essa civilização que ele acreditava que existia. Então, assim, a gente não sabe, na verdade, o que tem, né, o que está lá, o que tem depois disso, o que acontece. O que a gente sabe é que tudo que se perde no espaço vai para... Complicado falar isso, né, gente? A gente não sabe nem se é uma coisa que a gente não vê, né? Ele diz também que não existe tempo e não existe praticamente nada num buraco negro. Se você entrar, você perde a noção de tempo, você perde a noção de tudo lá dentro, né? Então, são teorias, né? São teorias que aí fala um pouco também, porque são teorias que a gente não sabe nem se a gente não, quer dizer, vocês, né? A minha geração provavelmente não vai ver isso, mas nem se a geração de vocês vão conseguir, né? Verificar ou descobrir o que tem lá. Se realmente tem um sistema, um outro sistema solar, e que o povo que está lá também enxerga o nosso sistema como um buraco negro. São conjecturas, né? São conjecturas que até então elas são imensuráveis, né? Porque a gente não tem como calcular isso, são observações. Mas a ciência, ela nasce da observação. O primeiro passo da ciência é a observação. Acho que o senhor Davi já deve ter dito isso para vocês, né? E o tempo da ciência é muito relativo em relação ao nosso tempo. Então, quando a gente fala assim, olha, provou-se, sei lá, que Platão é um planeta, mas ele é um planeta, não. Mas primeiro ele foi desconsiderado simplesmente, ele não pode ser planeta porque ele não tem as características de um planeta, nem tamanho para ser um. Mas aí, então assim, são discussões que elas giram em torno de uma ciência de observação, porque ninguém foi lá, ninguém viu, ou mesmo agora, olha, tem água em Marte. Mas será que tem? De que forma que está essa água? É bebível? Ela é potável? Sei lá, de que forma? Olha, ela está em estado sólido por causa da temperatura. Então, são coisas que a gente começa a fazer as conjecturas e as observações que a gente tem, mas ninguém sabe ao certo realmente, né? Mas para a ciência, ela surge assim, essas conjecturas. E para a ciência, 300, 400 anos, gente, não é nada. É como, por exemplo, a teoria da relatividade, né? Que ela fala da velocidade da luz, né? Então, aí entra mais ou menos o que você falou agora, sobre o tempo e o espaço, que é a teoria da relatividade. Então, Einstein, ele acreditava que se a gente conseguisse viajar a uma velocidade igual à velocidade da luz, o tempo seria relativo. O tempo não seria como é contado nessa lentidão. Né? E tem várias coisas falando sobre a teoria da relatividade, mas isso foi o princípio básico, assim. Então, quando se começou a falar da teoria da relatividade, começou através do estudo da luz, dessa observação, dessa ausência de luz, escuridão. Então, desde Tales de Mileto, lá, 500 e pouco, o Tales de Mileto da matemática, né? Então, Tales de Mileto, quando ele começou lá em 584 a.C., quando ele começou a falar assim, afinal de contas, o que é o nosso mundo? Tales acreditava, por exemplo, é um pouquinho de filosofia, hein, gente? Mas já vou voltar para a física, porque tudo envolve, né? É o ato de pensar. Então, Tales, que é conhecido como o pai da filosofia antiga, né, da antiguidade, ele acreditava que quando ele olhava para o mar, ele acreditava que existia um grande abismo, né, que seria aquele conceito de terra plana. Vocês já ouviram o conceito de terra plana? Já ouvi umas teorias, mas não faz nem sentido. Mas assim, porque Tales, eles não tinham, né, navegação, não tinha como saber. Então, ele acreditava assim, que quando ele olhava o horizonte, por exemplo, o mar Mediterrâneo e tal, ele falava assim, olha, depois daquela linha tem um grande abismo, vocês não podem chegar até aquela linha tal, porque lá, depois daquele horizonte não tem nada, somente escuridão e abismo. Então, olha só, o conceito que ele tinha de mundo.
né? Só que você fala assim, nossa, que cara babaca, né? Pensar isso, para ele era uma coisa extremamente normal, porque não tinha como passar, e eles não sabiam o que tinha além. Então, O para pior ele... é as pessoas acreditar hoje em dia ainda, né, nessa teoria. Ah, isso sim, não, mas é lógico, é que nem Aristóteles, né? Aristóteles ele acreditava que qualquer corpo ele voltava para o seu ponto de origem, né? Então, se eu jogo uma pedra, pá, joguei a pedra. Então, Aristóteles acreditava que em algum momento essa pedra ia voltar para o seu ponto de origem. E por muito tempo se acreditou nas teorias de Aristóteles, né? Mas ele não foi errado. Ele não estava errado com a observação dele em relação à época que ele vivia. Como Tales também não estava. Foi a partir dessas observações que Tales, né? Então, quando o navio foi e voltou, por exemplo, porque o que acontecia, gente? O que se tinha ideia de embarcação era uma embarcação muito fraca da época, né? Então, geralmente, quando se pegava o mar né, o Mar Bravo, tal, as embarcações não tinham estrutura para retornar, então eles se perdiam, não tinha orientação, não tinha nada. Então, tudo que passava da linha, que perdia-se a visão do olhar, a maioria não voltavam. Então, por isso que ele falou assim, olha, por que eles não voltam? Não voltam porque tem um abismo ali. Mas, né, então, pegavam uma tempestade, a estrutura do barco em si, a construção do barco não tinha resistência, força para aturar. Então, foi em cima disso. Agora, quando a primeira navegação foi e voltou, assim, ué, o que aconteceu? Não tem um abismo? Não, gente, olha, a gente viu um mundo novo, a gente viu tal coisa, olha, a gente encontrou isso. E aí, né, viu-se que Tales não estava certo. Mas é quando a gente está falando, é a mesma ideia do buraco negro, assim, gente. Então, quando você pensa, é quando você fala do vácuo também. Existe vácuo, na verdade? O vácuo é a ausência de matéria. Então, no espaço não tem nada de matéria? É uma ausência absoluta de matéria? Não existe nada? Então, o som, já comentei com vocês, esses não muito longe, se captou um ruído no espaço. Um ruído, uma frequência, né, que eles não conseguiram identificar qual era o tipo de comunicação ou de som, mas isso aí prova que, mesmo com... Então, se eu conseguir captar um ruído no espaço, é porque tem matéria, né? Então, são coisas assim que a gente está além das nossas... É muito louco isso aí, né, gente? Mas, enfim. Bacana, hein? Vocês gostam? Legal, né, gente? Física é legal, né? Fala sério. Não, você fica pensando, gente. Legal. Então, olha só. Voltando aqui para a nossa física básica, né, gente? Para o nosso senso comum, né? Nossa física básica. Então, a gente tem um feixe. Então, um feixe de luz é um conjunto de raios. A gente tem uma fonte pontual, né, de luz. Se eu quero um ambiente mais iluminado, eu coloco várias, né, fontes. Então, eu tenho a propagação do raio em linha reta. O raio de luz se propaga a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Gente, que velocidade é essa? Ainda para estragar o cabelo, hein? Certo? Ó, 300 mil quilômetros por segundo. Esse é o deslocamento da luz neste intervalo de tempo, tá certo? Ó, então, né, a gente tem aí os raios divergentes, né, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre espelho plano, côncavo e convexo, né, que é a produção da imagem, quando o raio se propaga. Então, eu vejo minha imagem, eu comentei com vocês um pouquinho, depois nós vamos estudar um pouquinho. Então, é isso, os conceitos básicos da luz é isso, que ela se propaga em linha reta. Um feixe de luz é um conjunto de raios luminosos, ela dependendo, quando ela tem uma fonte pontual, então a gente chama de cônico divergente, então ela diverge para todo o meio, por isso que a gente fala cônico divergente. Cônico porque a estrutura, como acontece essa
essa emissão de raios é um cone, né, gente? É um cone, aquele cone que a gente aprende a calcular lá na matemática, tá certo? Então, por isso que fala sobre o cônico divergente, tá bom? Então, nós temos aí, quando a luz se propaga, a gente tem algumas superfícies, né? Então, a gente tem uma superfície transparente, nós temos a superfície translúcida e a superfície opaca, que ela impede, né, a passagem dessa luz. Então, quando eu tenho uma superfície, por exemplo, opaca, como é o caso dessa primeira, a gente tem o fenômeno da refração, tá bom? Então, quer dizer que o raio incide e ele volta para o próprio meio, tá? E é isso que acontece normalmente quando a gente acende a luz de um ambiente, né? E se esse ambiente não tem janela, por exemplo, né? Então, eu tenho a reflexão, quer dizer que todos os raios que são emitidos pela fonte pontual de luz incide e volta para o próprio meio, que o meio é ar, tá? Nós temos também uma superfície que ela não impede a passagem da luz, como a absorção, tá? Ela não impede a passagem da luz, mas ela é uma superfície opaca, né? Ela é uma superfície opaca. Então, quando a luz... Então, pensem assim, gente, numa porta que tem aquela tipo ai, gente, esqueci o nome que a gente coloca no carro. Coloca aquela superfície escura, né? Que tem os... Insufilme? Filme, isso, gente, insufilme. Sabe quando você fica... Então, insufilme, né? Então, você tem um limite, né? Na verdade, você não pode colocar aquele insufilme totalmente escuro, né? Não pode colocar, pelas leis de trânsito, isso não pode, mas, né? Porque você precisa, é uma questão de segurança. Eu sei que é uma segurança para o motorista quando ele coloca, e também é uma segurança para quem está, né, fora do carro, ver quem está dentro do carro, né, gente? Tá? Então, assim, quer dizer que o insufilme, ele não impede, mas ele é uma superfície totalmente escura, e quando o raio de luz ele passa por essa superfície, ele acontece o quê? Nem todo feixe, nem toda a quantidade de raio que passa por aquela superfície, ela passa para o meio que está, né? Então, meio fora, meio dentro do carro, vamos colocar assim, certo? Então, quando acontece essa passagem, a quantidade de raios, gente, quando a gente fala feixe de luz, a gente fala de muitos raios, muito, mas muito mesmo. Como se eu estivesse contando para vocês assim, como se eu perguntasse para vocês, quantos números reais existem no intervalo entre 1 e 2, por exemplo? Quantos números reais existem no intervalo entre 1 e 2? Eu consigo contar todos os números que estão neste intervalo? Não. Não consegue contar. Inclusive, gente, raiz de 2, que é irracional, está aqui, ó. Não só raiz de 2, como raiz de 3, tá vendo? Então, e outras raízes também, né, gente? Estão neste intervalo aqui. Raízes de números não inteiros, raiz de 2 sobre 2, nossa, raiz de 2 sobre 2, deixa eu ver. Não, essa não está. Deixa eu ver aqui, mas essa está. Raiz de 5 sobre 2. Olha só, nossa, vários números, hein, gente? Muitos. Dá para contar todos? Não dá. Então, quer dizer que é uma quantidade infinita, porém infinita, porque chega o momento que eu vou ser igual a 2. Mas quando será esse dia? Se eu estiver neste intervalo, vai demorar. Então, quer dizer que quando eu penso no feixe de luz, é a mesma ideia, sabe? Então, passou por uma superfície, uma superfície que não impede a passagem da luz, como é o caso, uma superfície escura, um vidro escuro ou um insufilme. Então, parte dos raios são absorvidos pelo material e parte dos raios passa para o meio, né? Aonde
está o carro. Tanto que o meio dentro do carro, né? Então, o espaço do carro fica um ambiente também um pouco escuro, né? Então, fica ali, não tem a mesma... Quando você sai... É isso que eu ia perguntar. Se acontece esse mesmo efeito por dentro. Sim, a quantidade de... como você perde, como é absorvido parte dos raios, então, quem está dentro do carro não tem a mesma iluminação de quem está fora. A minha irmã, ela anda fora da lei, ela tem um filme muito escuro, né? Eu sempre falo para ela, quando eu entro no carro dela, eu falo assim, ó, esse filme tá errado, tá errado. Mas, enfim, aí quando a gente sai em dia bem claro, assim, né, com bastante luz solar, né, gente, aquele, né, Que sol dia a bom, pino, né? aquele sol a pino, como dizem, né, aquele de rachar o coco, né, aí sai do carro dela, você sai assim, com o olho, né, porque a intensidade de luz que entra nos seus olhos é muito grande, né, quando você está dentro do carro, que está impedindo parcialmente a incidência desses raios são absorvidos pelo insufilme, então parte dos raios somente conseguem entrar no meio. Então, quando a gente sai, a gente tem aquela sensação de, nossa, não estou conseguindo nem enxergar direito, porque até o nosso olho se habituar com a quantidade de luz que está naquele meio, então demora um pouco. E acontece o reverso de noite, né? É a mesma coisa, é igual o óculos escuro, né? Quando você coloca um óculos escuro que não é de boa qualidade, e você tira, você tem aquela sensação de, nossa, né? Tô um pouco, né? Zonzo, ou sei lá, nossa, porque os nossos olhos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sempre cai, na Unicamp, o ano passado, caiu uma questão sobre o globo ocular, sabe? A formação da imagem, né, da retina, tal, muito legal, hein, gente? Nossa, legal, hein? A gente, na verdade, a nossa imagem que entra nos nossos olhos, ela é invertida, né? Mas, então, é isso. Então, quer dizer que é por isso que a gente tem essas sensações, são fenômenos ópticos, que a gente chama, por causa da passagem da luz. Então, parcialmente, esses raios são absorvidos pelo meio, né? Agora, existe a transmissão total, né? Que é quando você tem, por exemplo, o vidro, né? Aquele vidro bem limpinho, né? Que não é o caso do meu, nesse momento que eu estou olhando aqui, né, gente? Mas o fato é, quando você pega aquela vidraça, você fala assim, gente do céu, tudo que eu penso logo na limpeza, gente. Eu falo assim, gente, para limpar essa casa. Eu fico vendo aqueles reality show de reforma de casa, né? Dos irmãos à obra, eu já penso logo na limpeza. Eu já penso, gente, para limpar isso aí, né? Então, quando você olha aquele vidro bem limpinho, tal, justamente eu tenho toda a transmissão, toda a passagem do raio. É claro que nós vamos estudar que quando acontece a passagem, existe um deslocamento desse raio que quando passa de um meio para o outro, então tem o que a gente chama de refração. Tá? Então, olha só. Então, afinal de contas, a gente tem aqui, eu não vou falar do eclipse nesse momento, só vou falar sobre a sombra, tá? E nós vamos calcular um exercício e vamos terminar a nossa aula, tá? Então, olha só. Então, como a gente tem um objeto opaco que impede a passagem da luz, nós temos a formação da sombra. Então, a nossa sombra, na verdade, é justamente o nosso corpo impede a passagem do raio, né, dessa fonte que está iluminando o meio onde você está, e com esse impedimento, a gente tem a sombra, né? Então, nós temos a sombra, ainda mais se a luz estiver, né? Depende da posição, né, gente? A gente tem sombras de comprimentos diferentes, ó. O sol está a pino. Qual que é a minha sombra quando o sol está lá, pino bem? Vamos supor, se a gente tivesse o dia ideal, né? O equinócio. Meio-dia? Meio-dia, né? Qual que é o comprimento da minha sombra? Eu acho que nem vai ter, né? Que vai estar centralizado. Porque a sombra, ela é inclinação, né? Então, você está inclinando, vocês já estudaram isso, acho que o professor Armando, né? Com o professor Neto, no 9º ano, não sei se vocês... Foi com o Neto. Teoria de Tales é quase isso, né? Explica que... Na verdade, o Tales é isso, que aí tem semelhança de triângulos, tem tudo, né?
tá? Então, olha só. Então, quer dizer que aqui eu tenho... Posso ir com o nosso carro? Só um pouquinho, gente. Eu vou sair às 3 horas. Até 3 horas eu tô indo. Tá. Então, olha só, aqui eu tenho a sombra, tá vendo, ó? Olha só. Tá vendo essa parte aqui? A gente chama, vocês sabem, né? Só uma revisãozinha. É a penumbra, tá? É a sombra da sombra, eu costumo dizer, né? Então, você tem uma penumbra, então é o que acontece no eclipse, né? Então, você tem eclipse total e eclipse parcial, quer dizer, quem está no parcial está na penumbra, quem está no eclipse total está justamente sofrendo a ausência total de luz, quer dizer que você está na área aonde, né? Aonde está acontecendo o impedimento da passagem da luz, certo? E como a luz se propaga em linha reta, então quer dizer que os raios, eles são deslocados, né? E aí acaba formando. Mas o teorema de Tales, Guilherme, ele trabalha com semelhança, que seria isso, quando ele foi chamado lá no Egito, sabe? Tales de Mileto, o faraó ficou sabendo da sua fama, tal, porque Tales era famosinho, hein, gente? Era tipo, sei lá, um astro de Hollywood, famosinho. E aí o faraó chamou ele para calcular as alturas da pirâmide, né, das pirâmides, e ele, viajando por lá, né, ele falou assim, vou calcular, e ele não sabia como calcular, eis a questão, porque a matemática que nós temos hoje ainda estava muito primitiva ainda, vamos dizer assim, apesar que a gente tinha grandes construções, né, que nem pensa, as pirâmides 1700 a.C., pensa, como se construíram aquelas pirâmides, só pode ter sido os alienígenas, não dá para ser outro, não tem outra explicação. Mas a Tales percebeu a sombra, né? Ele ficou observando a observação e ele ficou observando que a sombra ela diminuía de comprimento de acordo com a posição do Sol. E ele falou assim: poxa, se a sombra tem um comprimento, esse comprimento é linear, ele já pensou, ele foi, não sei como, né, gente? Mas ele fez isso. Ele pensou em 2 triângulos e aí ele fez, né? Então tem uma pirâmide. Né? Então, aqui a altura e aqui Tales de Mileto, né? Vou fazer muito desproporcional, né, gente? Mas, enfim, né? Então, aqui Tales de Mileto, né? Vamos olhar assim, Tales. E aí ele percebeu a altura, né? E aqui ele falou assim, a pirâmide também tem uma altura, apesar que a altura da pirâmide está aqui, hein, gente? A altura é o que forma com a base um ângulo de 90 graus, hein? Nossa, olha só, a altura da pirâmide está aqui. Aí aqui nós temos o que a gente chama de o apótema, né, gente? Bom, vocês estão estudando em matemática, matrizes ainda? A gente está vendo agora revisão de fração. Ah, que é a habilidade, né? Em defasagem, né? Os temas do CMSP estão sendo todos retomando conceitos. Sabe por quê, gente? Porque quando você pergunta para um aluno, eu lembro que o ano passado, no 3º ano, eu tive que fazer uma baita de uma revisão para conseguir trabalhar com domínio. Tem todo um objetivo, porque quando você pergunta sobre uma função, por exemplo, ó, então, quando eu pego uma função vou pegar uma função do cosseno, que é a função da onda, tá bom? Para a gente não fugir da física. Mas a gente tem um domínio, a gente tem uma imagem dessa função, né? Então, essa função, a gente tem um domínio dela, que pode ser qualquer número real. Então, quando eu jogo aqui, é uma coisa muito louca saber que a função, o cosseno, tem todos os valores reais estão neste intervalo, né? De 360 graus, e todos os ângulos maiores que 360 graus estão no intervalo entre mais 1 e menos 1, quando se trata de uma função de cosseno. Mas quando eu falo mais 1 e menos 1, é a resposta da função, gente. Tá? Então, aqui, eu tenho todos os números reais que podem perguntar para a função, só que a minha resposta, olha aqui, gente, que coisa louca, hein? Olha só, a minha resposta, porque se eu pergunto, eu quero ter uma resposta. Então, a minha resposta está no intervalo entre menos 1 e mais 1. Então, todos os números reais que estão neste intervalo,
tá? São respostas da minha pergunta. Então, quando eu pergunto qual é a imagem dessa função, então a imagem dessa função está no intervalo, imagem é aquilo que eu respondo, menos 1 e 1, certo? E o domínio é quem faz a pergunta, é o valor que eu vou colocar aqui no lugar do x. O f de x é o meu y, é quem responde, tá aqui, ó. Tá? E o meu x é quem pergunta. Mas a pergunta pode ser posso fazer qualquer pergunta. Por quê? Porque se eu penso, por exemplo, cosseno de 430 graus, tem. Tem cosseno de 5.670 graus? Tem também. O número de voltas que você determina no círculo trigonométrico, é maior que 300. Então, você tem mais de uma volta, que é chamada de ângulo côngruo. Então, quando a gente olha o centro de mídias, por exemplo, então aqui, domínio real, e você fala assim, poxa, estão ensinando isso, fração, isso daqui, o objetivo é o aluno entender esse conceito aqui, tá vendo? Olha. E quando a gente fala no intervalo entre menos 1 e mais 1, nós estamos falando de todos os números que estão neste intervalo, inclusive, por exemplo, raiz de 2 dividido por 2, que é, assim, a maior dificuldade, 1/3. Então, são todos os números reais, tanto irracional como racional, que estão neste intervalo. Então, é por isso que no centro de mídias, ele fica retomando, é como aqui, por exemplo, olha, sombra. Então, a sombra é a penumbra, então tem uma sombra que é gerada pelo objeto opaco. Nós já falamos sobre Tales de Mileto, olha, Tales de Mileto, a sombra, são 2 triângulos semelhantes. Então, é isso que nós vamos usar. Essa primeira parte da matemática, para calcular esse fenômeno da física, que é a sombra, que foi o que Tales fez lá no Egito, que ninguém sabe dizer. Infelizmente, nós perdemos todos os materiais que foram escritos por Tales, gente, não tem nada escrito por ele. Eu acho que o professor Zolim já deve ter contado para vocês a Biblioteca de Alexandria, que era onde estavam todos os manuscritos de toda a matemática grega, por exemplo, de todos, desde que o povo ali, né, se uniram, e aí surgiram do Mediterrâneo aí os helenos, e enfim, certo? Então, formou-se a Biblioteca de Alexandria, onde Euclides estava lá. Então, todo esse material escrito por Tales, quando houve o domínio dos romanos, depois dos bárbaros, depois dos árabes, foi queimado, gente, foi destruído. Então, poucas coisas se sobrou, mas as pessoas que sabiam, os escribas que conheciam, eles começaram a reproduzir o que eles já tinham lido e estudado. Então, por isso que a gente sabe, né, do que aconteceu, por esse motivo. Mas escrito por Tales mesmo, não tem nada, infelizmente. Mas Tales, ele pegou e fez a questão da sombra, tá? Então, ele colocou lá, então eu tenho aqui altura, tá? Altura com altura, são grandezas. Então, Tales fez a altura da pirâmide, a altura é o que está dentro, ó, formando com o ângulo, né? Formando com a base um ângulo de 90 graus, e a altura dele. E aqui eu tenho a sombra, e aqui eu tenho a sombra. Sombra 1 e sombra 2. Aí ele fez, né, gente, a famosinha regra de 3. Aqui sim é regra de 3, porque são grandezas proporcionais. Tá? Então, eu posso montar a razão é uma fração. Até essa questão, quando a gente fala muitas vezes para o aluno o que é uma razão, então, se eu não tenho definido o que é uma razão, eu não consigo entender o enunciado muitas vezes, tá bom? E aí a gente tem a semelhança. Tudo bem? Então, acho que eu vou terminar aqui. Aí eu montei aqui essa parte, e aqui eu coloquei um exercício, rapidinho aqui, olha, tá? Então, ele pede, né, tá tão desproporcional essa sombra dessa árvore, né, gente? Vamos aumentar um pouquinho ela? Ah, assim acho que fica melhor, né? Tá? Então, olha só. Eu quero calcular a sombra. Gente, isso aqui é extremamente importante, viu? Por exemplo, eu estou na área de risco. Olha, essa árvore aqui, lá na Avenida Paulista, pode atingir aonde? Sei lá, tem que tirar ela. Por quê? Qual que é a área de risco? Então, a área de risco, eu uso a sombra, né? A sombra dela,
né, que durante o dia ela faz uma volta de 360 graus, e aí a gente monta a nossa razão de proporção. Tá bom? Então, sombra, eu faço sempre assim, tá, gente? Sombra com sombra. Então, sombra da árvore dividido pela sombra do anteparo ou da pessoa, não importa, e altura com altura, tá bom? Razão, hein, gente? Razão. Então, ó, razão da árvore com altura da árvore com altura da pessoa, tá? Você pode até trocar, mas tem que ter, olha, árvore com árvore e altura, ó, e pessoa com pessoa, tá? Sombra da pessoa, altura da pessoa, sombra da árvore, altura da árvore, tá bom? Aí faz a regrinha de 3. Olha aqui, Thales, ó, como a gente aprende na escola, ó. Tá vendo? Bom, então é isso, gente. Aí é só fazer os exercícios. Eu quero saber se vocês sabem fazer esses exercícios. Me contem. Eu consigo. Consegue? Então, eles são fáceis, tá? É assim. E engraçado que isso cai no Enem, hein, gente? Perceberam? Olha só. Como o Enem, ele não trabalha com conceitos fora tão difíceis, é uma questão só, olha, o Enem, conceito de óptica para o Enem, vai cair refração, reflexão, difusão, superfície, essa é a questão da passagem da luz, impedimento, sombra, penumbra, e tem umas coisinhas a mais, assim, mas de um modo geral, são conceitos que a gente aprende desde as séries iniciais, né, que a gente começa lá no quarto, eu digo séries iniciais, quando a gente começa a ter ciências, né, quarto, quinto ano, né? Então, aí depois vem a parte de cálculo, que é a partir do 9º ano, vem a parte de cálculo mais expressivo, mas vocês já estudaram densidade, né? Várias coisas aí que entram na hidrostática, na física, a densidade. Mas, então, não é assim nada, desde que a gente consiga entender os conceitos. Aí depois nós vamos falar sobre o que é cor visível, né? Como que eu consigo identificar o verde, o azul, o que seria o verde e o azul em relação à luz, tá bom? Pessoal, então é isso. Falei demais, né? Eu não queria falar tanto hoje assim. Então tá, estamos firmes e fortes, hein, gente? E aí, gostaram da aula? Foi boa? Sim, Bem legal. bacana. Que a senhora trouxe exemplos, né,